vai devagarinho, a gente não tem pressa, ninguém quer, né, a gente não tem que conquistar o mundo, você tem que conquistar um pouquinho mais de conhecimento e já está de bom tamanho para uma noite de segunda-feira. Para 1 hora da noite de segunda-feira já está mais do que bom tamanho, né? Nós paramos na... 410 a 23. 410 a 20, Vamos lá. a 23? Tá, isso, tá certo. Vamos lá, então. Você pode ler para a gente, Rafa? Bora. Oba, partiu. Opa. É também absurdo afirmar, por um lado, que o semelhante é impassível ao semelhante, e, por outro, que percebe o semelhante e conhece o semelhante pelo semelhante. Sustenta-se a partir disso que o perceber é sofrer algo e ser movido, e de maneira similar também no que diz respeito ao pensar e ao conhecer. Há muitas dificuldades e impropriedades em afirmar, como Empedócles, que pelos elementos corpóreos e pela referência ao semelhante, cada coisa é conhecida. E o que é dito agora fornece um testemunho disso. Pois quantas partes simplesmente da Terra existem nos corpos dos seres vivos? Por exemplo, ossos, nervos, cabelos, que nada parece sentir também tão pouco o que é semelhante. Todavia, segundo tal tese, conviria que sentissem. Interessante essa parte aqui, né, que eu dito agora foi nosso testemunho disso. Além disso, em cada um dos princípios subsistirá mais ignorância do que compreensão, pois cada um conhecerá um único e ignorará muitos, isto é, todos os demais. A Empedócles apresenta-se, pelo menos, também a dificuldade de ser a divindade ou ser mais carente de discernimento, pois somente ela não conhecerá um dos elementos, o ódio, enquanto os mortais conhecerão todos, uma vez que cada mortal é composto de todos os elementos. E, em geral, qual é a causa de nem todos os seres terem alma, já que tudo é um elemento, ou é composto de um só, de mais de um ou de todos os elementos. Seria necessário conhecer em um vários ou todos os elementos. Quer fazer alguma observação? Sim, quero. Olhem como é interessante que Aristóteles ele se dá conta que os deuses têm funções específicas, né? Por exemplo, aqui ele está citando o conhecimento de um deus que apenas conheça o ódio, né? Diferentemente dos mortais que são capazes de conhecer tudo, né? É quase como se o Aristóteles estivesse nos dizendo, olha, a história que nos contam sobre os deuses é de que nós devemos muito às histórias deles, porque somos capazes de sentir todas essas coisas que os deuses só são capazes de gerar uma, né? Cada deus com uma específica qualidade, né? E vejam como isso é importante, né? Os níveis em que a gente é capaz de sentir coisas também. Essas histórias dos deuses antigas, né? As mitologias, que a gente chama entre aspas, né? São também as possibilidades que nós temos de entender as diferentes características que permeiam a própria natureza, né? Por que um gosto, por exemplo, é mais amargo, outro é mais doce? Por que você tem o azedo, né? Por que você tem a secura? Por que você tem algo mais molhado? Todas essas características, né? Tais como as notas musicais, que nós temos 12 notas musicais no Ocidente, né? Também dizem respeito a um ciclo. Diferentes substâncias, diferentes elementos, que é o termo que ele usa aqui, que perfazem a vida humana, né? Acho que isso é uma coisa que vale a pena apontar aqui nesse texto, né? Eu também acho que tem uma coisa muito interessante que ele apontou no comecinho aqui do texto, essa parte que me lembra muito a fenomenologia. Em cada um dos princípios subsistirá mais ignorância do que compreensão, pois cada um conhecerá um único e ignorará muitos. Verdade. Isto é, todos os demais. Eu achei maravilhoso. Verdade. Isso é muito fenomenológico. Bem verdade isso que você falou, Rafa. Muito fenomenológico mesmo. E é bem verdadeiro. Bem verdadeiro. Porque quando a nossa atenção está aqui, ela não está nos outros locais que ela poderia estar, né?
Então, metodologicamente falando, filosoficamente falando, também tem uma grande consistência isso, né? Muito verdadeiro, muito verdadeiro. Muito verdadeiro. E é interessante, e até dá para a gente até, eu penso, pelo menos assim, estava até falando com o Luiz do grupo de fenomenologia, né? Uhum. Como nós também temos limitações para entender as coisas. Então, mesmo que a gente queira entender a profundidade de tudo, talvez não se apresente para a gente porque a gente não tem a capacidade e a ferramenta intelectual para entender a integralidade daquilo. Com certeza. Então, assim, mesmo a gente partindo da parte para o todo, a gente sabe que o todo talvez seja impossível para a gente. Eu acho que quando ele levanta essa questão, é uma questão assim matadora, né? É matadora. Verdade, verdade. E assim como ele está falando dos deuses, isso aqui serviria para os animais, por exemplo, né? Como escuta um morcego? Verdade. Né? Como é que escuta um morcego? Nós não sabemos, nós sabemos que é uma frequência que nós não escutamos. Verdade. Né? Mas como um morcego escuta mesmo, nós não temos como saber. Nós não temos a menor possibilidade de saber. Nós fazemos aproximações, né? Porque os animais eles têm sentidos muito diferentes dos nossos e também são a capacidade deles aprenderem. O que o Aristóteles chama atenção, isso é incrível, né? Olha, para além de todos os sentidos, né? Existe uma forma que o ser humano é capaz de inteligir, está para além de todos os sentidos, né? E é isso que interessa também o Aristóteles, né? Porque as coisas terão particularidades muito próprias, né? E para aquilo que nós não conseguimos entender das particularidades, a gente precisa lançar a mão de um raciocínio mais abstrato, né? Mais abstrato. Como seria, então, entender a escuta, a audição de um morcego, né? Como seria isso, né? Isso é altamente científico, né? Isso é profundamente científico. E a gente tem que fazer mão de hipóteses. A gente começa a levantar, então, uma hipótese. Né? Olha como a hipótese é importante numa pesquisa científica. Né? A gente presume que seja isso. Aí você vai ter que testar essa hipótese. Como é que você vai testar a audição de um morcego? Né? Como é que se faz isso? Né? Isso é impressionante. É daí que vem toda a ideia de ciência. Com certeza. Isso aqui daria muito um belo debate no grupo de fenomenologia, hein? Pô. O pessoal ia ficar doido lá. Assim, a gente pode propor isso futuramente no Genefil, fazer um debate filosófico acalorado. Né? Exatamente. Acalorado no bom sentido, né? Todo mundo podendo discutir algum tema aí que seja caro, né? Eu mesmo proponho para vocês aqui, ó, escrevam sobre um tema que vocês têm interesse, né? Peguem um tema, isso aqui, essa frasezinha aqui que você leu do Aristóteles no começo, é um tema de pesquisa interessante na fenomenologia, por exemplo, né? Assim como pode ser um tema interessante essa parte aqui do ódio, da sensação do Deus, que é um elemento arquetípico muito profundo, que os gregos faziam muita questão de entender que era assim, que os deuses eram elementos psicológicos deles, né? Se expressavam na natureza humana, né? Então isso também não é uma coisa, é aquele ponto que a gente viu no Timeu, né? Entre a filosofia e a mitologia, né? Sim, verdade. Olha só como as coisas vão se conectando. Qualquer ponto que vocês pegarem para estudar e tendo um foco, vocês vão encontrar muita coisa, né? Elementos muito importantes de pesquisa, né? E também da própria pesquisa de vocês filosoficamente falando, que é uma pesquisa que necessita da nossa interiorização, da nossa intelecção, né? Quando eu digo interiorização, eu digo a capacidade de pensar sem ter que ficar usando exemplos ou falas de outros. O fulano disse, o Beltrano disse que é isso, é o que a academia faz, que eu acho terrível, né? Você não faz um experimento filosófico mesmo, você fica dizendo o que os outros fizeram, né? Experimento filosófico mesmo é dentro de você, dentro de cada um de nós. Esse é difícil de fazer, porque esse exige esforço. Esse exige mais da gente, né? Esse é o que não tem diploma. Esse é o que não existe diploma. Esse é o que não tem diploma. Esse é o que vale R$1 milhão para sua vida. Exatamente. Pô, vamos mais um aqui um pouquinho. Vamos lá. Tá muito bom. O vício, ó o vício.
Hã? Não, não entendi o que você falou, perdão. O vício. O vício. O vício no total. Haveria também impasse em relação àquilo que afinal unifica os elementos da alma. Pois os elementos pelo menos se assemelham à matéria, mas aquilo que os mantém juntos, seja lá o que for, é superior. E é impossível algo ser mais forte e governar a alma. E é ainda mais impossível ser mais forte e governar o intelecto. Espera só um momentinho, deixa eu só sublinhar. Isso é de anotar, pessoal. Deixa eu sublinhar que é pesado isso aqui. E é muito mais razoável ser ele o mais primordial e o superior por natureza. Mas eles dizem que são os elementos primeiros entre os seres. Todos, tantos que dizem que a alma é composta dos elementos, por conhecer e perceber os seres, como os que dizem que a alma é por excelência aquilo que pode mover. Não tratam de toda e qualquer alma, pois em tudo que se move, se move, é manifesto que existe entre os animais um que permanece parado no mesmo lugar. Todavia, há a opinião de que a alma move o animal neste único movimento. Uhum. E todos aqueles que concebem o intelecto e a capacidade perceptiva como compostos de elementos, também não tratam de toda e qualquer alma, pois é manifesto que as plantas vivem sem participar da locomoção nem da percepção, e que muitos animais não têm raciocínio. Uhum. Sim, com certeza. Com certeza. Isso aqui é um parágrafo genial, né? Demais. Genial. Ele já abre aqui, já do inovador, já, né? Genial. Né? O que mantém junto as coisas, né? Os elementos, esses elementos aqui que ele falou no parágrafo anterior, é o que é o superior, né? É essa ligação da alma. Por isso que não é somente intelecto, né? É o que liga as coisas nelas mesmas. O intelecto é um elemento de grande importância, suma importância para o ser humano, né? Mas ele precisa de uma alma, né? Ele precisa de uma alma. Ele precisa ter algo que os ligue, né? Que faz essa ligação. E isso também é a integridade do ser humano, né? A gente precisa também levar em consideração esse aspecto. O Aristóteles vê o ser humano íntegro, né, na sua integralidade, né? E que é completamente oposto à ideia que os modernos têm, né? Que é totalmente uma saída da matéria para exercícios de intelecção que não levam mais em conta a entrada dos elementos exógenos dentro de você, né? Eles apenas veem a acoplação disso por um elemento psíquico, de mente, né? Que é o que você vê hoje na academia brasileira, infelizmente, né? Eu já estou criticando a academia de novo, né? Hoje eu estou meio ácido, desculpe. Mas é que você vê todo mundo falando subjetividade. Sim, Aristóteles não está interessado nisso, nem a fenomenologia está interessada nisso, né? Está interessado em elementos objetivos que independem da nossa forma de apreensão interna, né? Esses elementos exteriores, elementos que têm algo muito maior do que eu sou capaz de, muitas vezes, entender. Eu entendo pelos laivos de beleza, por exemplo, que essas coisas atiram em nós, né? Elas se projetam na realidade, né? E aí que eu entendo aquilo, porque eu capto pelo sentido aquela beleza. Mesmo que eu não consiga expressar um conceito sobre aquilo, aquilo ali me interpela, né? Mas me interpela porque também deve interpelar a todos aqueles que têm sentimentos, né? Que devem ter alguma coisa que leve aquele elemento transcendente, aquele elemento maior, né? Então, por exemplo, quando a ideia é verdadeira, eu também devo ter um sentimento elevado diante daquela ideia. Eu também devo me colocar para frente diante daquela ideia. Essa ideia deve me colocar, ela deve me melhorar enquanto ser humano, né? E é isso que esses aqui, os antigos, tinham essa perspectiva. O Aristóteles tinha essa perspectiva, né? E eu acho interessante também uma coisa que você falou, que nem tudo precisa ser expresso em palavras. Hoje também tem muita coisa que querer expressar tudo em palavras, e nem tudo é sobre isso. Às vezes é só sobre a percepção sensível mesmo, já é o bastante. Exatamente.
sabe? Eu acho que muitas vezes a gente se prende muito a palavras, muito a essas coisas e esquece desse fundamento que é o quê? Só quero sentir isso. É, Que é. é o que ele está meio que tentando falar também, né? Sim, sim. Você vê que na Poética 1, né? Na Poética, o Aristóteles dá muita força à ideia de catarse, como um elemento importante dos sentimentos, das emoções que precisam sair um pouco, precisam se extravasar, né? Por que você tem que ter isso? Aquelas pessoas estavam loucas quando faziam isso? Não. Ou melhor, estavam, mas temporariamente. Muito temporariamente. O suficiente para que esses excessos de coisas que a gente não sabe lidar saiam, e aí fique aquela que a gente não estava conseguindo entender antes, né? Novamente, a volta à capacidade intelectiva humana. Né? Quando o ser humano desliga, olha como isso diz respeito ao Gênesis, né? A Bíblia, né? Quando o ser humano desliga, ele precisa de algo que o religue, religare, né? Religio, como aquele famoso teólogo alemão Otto Rudolf dizia, né? A origem da religião é religar. Tem algo que precisa me religar à realidade. Estou desligado. Se eu não consigo intelectualmente, eu preciso então tirar o excesso de emoção ou trazer a emoção adequada também, né? E não tem palavra isso, no momento que aquilo ali sai. Não tem uma palavra definida. Saiu na forma de um choro, saiu na forma de um grito, né? Saiu de alguma forma aquilo. Então, o Aristóteles tinha total consciência disso, né? O que não quer dizer que aquilo ali não tenha uma representação. Tem, porque eu chorei. Eu vi e projetei aquilo de algum jeito. E coloquei diante daquilo de algum jeito. O suficiente para a verdade sair, né? Então, você vê, os romanos brincavam com isso, inclusive, né? Em vino veritas, a expressão dos romanos, né? No vinho, a verdade. Dentro do vinho sai a verdade. Quer dizer, o vinho também tinha um poder catártico, né? Os antigos gregos sabiam disso, né? Tanto que eles tinham os cultos a Deméter e Dionísio, né? Você bota uma coisinha exógena que liberta você de um conflito. E eles faziam isso de forma ritualística também, a gente não pode esquecer isso, né? Faziam que esse conflito saísse de algum jeito, né? Esses elementos, eles estão presentes em toda a cultura antiga, né? Você tem o sacrifício, você vai ter depois o sacrifício de animais, por exemplo, né? Imolando-os a determinados deuses, né? Você tinha a busca de uma purificação espiritual. Você tinha exercícios espirituais de concentração, por exemplo, né? Enfim, os antigos tinham muita consciência disso. Eles só não tinham ainda escrito de uma forma coerente isso, né? Aristóteles parece que ele também quer dar uma coerência para isso de um jeito, né? Não do mesmo jeito que os outros fizeram, de um jeito muito mais, vamos chamar, rebuscado, né? Que é podendo olhar para a produção mais importante cultural da época dele, que foi o teatro, né? Que é o que ele faz, e faz de uma forma brilhante no livro dele, a Poética, né? Na Poética. É interessante que eu estava estudando sobre. Pode falar, Luiz. Então, sobre essa questão de sentimento, e o que o Rafael também falou que a gente está com a fala muito excessiva, a música poderia ser essa expressão, esse sentimento, né? Igual você falou de ritual, os tambores, a flauta, o violão, a orquestra, né? Porque até mesmo se você vai ver outras obras, tem que ter uma música, né? John Williams, né? Que é um grande mestre da Quem? música, né? Que fez Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter. Sim, Então sim, sim. a música tem que, no teatro, né, também a música é muito importante. Então, assim, Sim, sim, aquela música que te arrepia, né? Então é um sim. sentimento, às vezes a música pode ser cantada ou não, Claro, mas claro, a expressão, a claro. expressão master, assim, que a gente tem de humanidade.
Que a gente tem que controlar os instrumentos para poder tocar e tocar a pessoa também com ele. Com certeza, com certeza. Tanto aquele que toca quanto aquele que escuta, né, deveriam, em tese, ter o mesmo nível de entendimento da música, né? Deveriam, em tese, ter o mesmo nível de entendimento. Para quê? Para que também soubessem aquilo que os toca dentro da música, né? O cara que está tocando, ele está escolhendo algumas notas específicas para tirar um sentimento. E aquele que escuta está entendendo que essas notas estão trazendo esse sentimento e ele se solta, né? Então, aí a mente do artista e a mente do espectador, elas conversariam, né? Você entraria em sintonia, né? Na música é assim, no teatro é assim, todas as artes, elas precisam ter essa sintonia. Mesmo que você diga, puxa, o artista teve um propósito muito diferente do que eu estou vendo, bom, mas ainda assim tem um tema central, né? Tem um tema central. Você vê aquela pintura do Grito, né? Van Gogh, né? Van Gogh. Não. O Grito é do Edvard Munch. Edvard Munch, né? O Grito é um carinha com um fundo amarelo, com a boca aberta, assim, né? O tema é desespero, não tem como escapar do tema. Vai te tocar de um jeito, vai tocar outro, mas o tema é aquele, você entende? E o fundamento da arte clássica é esse, não precisa ser tão abstrato ao ponto de ser de cada um ter uma coisa. O tema ele precisa estar presente. Inclusive, muitas obras abstratas, expressionistas, o tema é uma coisa importante, né? O horror, o medo, né? Como eu falei, o Munch é um expressionista, desespero. Você sente aquilo ali, você vê aquilo, você, opa, né? E não tem como escapar. O tema é central. O que você vai sentir, desenvolver é muito, muito seu. Mas na obra de arte você precisa ter os diferentes temas, né? Por isso que tem música que a gente pula, tem música que a gente canta, tem música que a gente chora, né? Isso é a integridade de cada peça, de cada técnica usada também naquela específica, aquela arte específica, né? Tem técnicas diferentes para cada coisa, né? E precisa ter para você poder tirar esses sentimentos diferentes, né? Então, a riqueza humana vem de você poder entender esses sentimentos dentro de você, você poder simbolizá-los numa nota, numa cor, numa composição artística, né? Isso era o que eles entendiam como o que o ser humano precisava para alcançar a felicidade, ter uma riqueza interior. Ele está norteado de valores e a composição também era isso, ela tinha que ter um valor de construção de identidade humana, né? De construção simbólica de identidade humana, porque isso não é apenas um registro meramente abstrato, se não passasse também pelos seus próprios sentimentos, né? Não tinha como não ter isso, né? Por que você tinha no exército música? Tinha que ter uma pessoa que tocasse música. Ela tinha que preparar o exército para entrar em sintonia com a guerra. Por isso o tambor, aquele tambor tom, 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 né? A marcha, o ritmo, isso tudo é construção de um efeito para uma ação, né? Nada era gratuito, né? Tinha que ter um propósito. E é coerente, né? Como é que você vai trabalhar se você não está... Você está pensando em música, né, o tempo todo, se você está preocupado em pagar conta, você tem que ter essas preocupações que são humanas, mas você tem que ter o foco na sua atividade, né? Você tem que estar muito focado na sua atividade ali. Senão começa a soar falso, né? Você começa a se alienar. E é por isso que o teatro e as artes são muito importantes para Aristóteles, porque se elas bem executadas, elas mudam elas me tiram dessa alienação, desse estado de vegetativo que a minha alma se encontra, e eu volto para o mundo, volto para a realidade, né? E volto para a importância das coisas, de novo, né? É claro que dentro da arte grega, os elementos trágicos, os elementos agonísticos, né, de conflito, eles foram
muito, 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 muito mais celebrados do que até muitos pensadores achavam que tinha que ser. Então, você vê que na Idade Média a tragédia acaba, não é mais utilizada, a tragédia desaparece. Por quê? Porque tinha elementos de conflito demais para a Idade Média. A Idade Média vai para um elemento que quer ser mais apolíneo, né? E menos excessivamente trágico. Só que isso volta de um jeito ou de outro no cristianismo, né? Quando eles começam a fazer interpretações do martírio de Cristo, né, do Calvário, aí você volta com esses elementos trágicos. Eles voltam a ficar, mas claro, com a conversa direta com o cristianismo. Então, a gente não consegue escapar dos elementos trágicos. Eles têm uma importância, né, muito grande dentro do panorama de criação estética, né? Eles são importantes também, né? Tudo tem uma importância, né, na estética, para a educação. Né? Tudo. Vamos continuar? Ou dúvidas, questões? Vamos lá. Informações? Ainda que se conceda isto, que se sustente ser o intelecto uma parte da alma, e do modo similar à capacidade perceptiva, desse modo não se trataria universalmente de toda e qualquer alma, nem de uma alma inteira. Deste mal padeceu também a doutrina dos assim chamados versos órficos. Olha o que ele está falando. Uhum. Pois nele se afirma que a alma dos que respiram penetra-lhes a partir de todo o exterior, conduzidas pelo vento. Mas não há como isso acontecer às plantas, nem a certos animais, pois de fato nem todos respiram. Uhum. Isto se esquece o que assim supuseram. Sim. De fato. Se fosse preciso, de fato, constituir a alma a partir dos elementos, nada obrigaria a constituí-la a partir de todos os elementos, pois basta um dos termos da oposição para discernir a si mesmo e o seu correlato. E é pelo reto que conhecemos tanto ele mesmo como a curva. A régua é critério de ambos. A curva não é critério nem de si, nem do reto. Uhum. Nossa, aqui quebrado aqui. Espera um minutinho, que essa me deu uma quebrada aqui. Basta um dos termos da oposição para discernir a si mesmo e a seu correlato. E é pelo reto que conhecemos tanto ele mesmo como a curva. Em oposição, né? Sim. Nós só conhecemos por oposição nesse aspecto. A régua é critério de ambos. E a curva não é critério nem de si, nem do reto. Né? Porque isso é um elemento bem importante da forma com que eles entendiam a matemática na Grécia, tá? Nós hoje entenderíamos que, por exemplo, você tem uma curva, você tem um monte de retinhas bem pequenininhas que performam uma curva. Os gregos não entendiam assim. Não, uma curva é uma curva. Ela não pode ter pequenas partes retas dentro dela. Não pode. Não é concebível isso. Ela é uma curva inteira. A sua inteiridade é uma curva, né? E se ela não é reta, né, ela tem outro critério. Não é o mesmo critério da reta, né? E acho que é isso, mais ou menos, que ele está tentando nos mostrar aqui, né? São diferentes pontos que serviriam para estarem submetidos a um ponto que é mais forte, conceitualmente, né? No caso, seria a reta aqui, né? Conceitualmente, a reta tem mais valor do que a curva, né, nesse aspecto aqui. Por que isso? Porque na matemática eles já sabiam que existiam elementos curvos, por exemplo, que você não conseguia fazer cálculos desses elementos curvos. Por exemplo, se você fizesse um triângulo todo curvo, eles tinham dificuldade em fazer uma matemática disso, os gregos. Então, isso é o que eles chamam de matemática não euclidiana, né? Isso aí ficou muito complicado até o século XIX, quando eles conseguiram trabalhar com essa matemática não euclidiana, né? São formas aparentemente retas, mas não são retas, são curvoides, em curvinhas, né? Mas isso é um ponto já para o século XIX, né? Do problema que eles tinham no século XIX, que eles conseguem resolver para fazerem a física da relatividade, né? Esses cálculos
começam a ser diferentes dos cálculos que eles tinham aqui na antiguidade, né? Das possibilidades que eles tinham na antiguidade, né? Acho que é mais ou menos isso aqui. Ou ele pode estar só contrastando, né? Contrastando, está contrastando. Mas contrastando por uma questão que é de dificuldade de mensurabilidade mesmo, né? Sim. Que é a curva, né, no caso. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Alguns afirmam que ela está misturada ao todo. Um motivo tal pelo que tal Tales julgou que tudo está pleno de divindades. Isto, porém, apresenta algumas dificuldades, porque, estando no ar ou no fogo, a alma não faz dele um animal, mas o faz no corpus misto, embora pareça inclusive ser melhor naqueles. Alguém precisaria investigar o motivo pelo qual a alma seria melhor e mais imortal no ar do que nos animais. Há em ambos os modos absurdo e paradoxo, pois dizem que o fogo ou o ar é um animal, dizer que o fogo ou o ar é um animal está entre as coisas mais paradoxais, mas não dizê-los animais existindo neles na alma resulta um absurdo. Uhum. Eles parecem supor que existe alma nesses elementos, uma vez que o todo é da mesma espécie que as partes. Uhum. Assim, é necessário afirmar também que a alma é da mesma espécie que as partes. Se supõe que é por existir algo do ambiente dos animais que os fazem animados. E se, por um lado, o ar separado é de mesma forma, mas a alma, por outro lado, não é homeômera. É claro que, ora algo dela subsistirá, ora não subsistirá. É necessário, então, ou ela ser homeômera, ou não subsistir em qualquer das partes do todo. É manifesto, então, a partir do que foi dito, que nem o conhecer subsiste na alma, por ela ser composta de elementos, nem uma maneira certa ou verdadeira de dizer que a alma é movida. Uhum. Sim. Por quê? Porque tem um elemento interessante que ele diz, né? Isso é bem importante. Ele está citando Tales de Mileto, que é um filósofo elementista. Eu falei disso antes, né? Os gregos, eles tinham uma ideia de que os elementos, eles têm vida, né? Esses elementos têm vida própria e eles poderiam gerar vida, os elementos em si, né? Quase como se os elementos tivessem uma inteligência também, os elementos da natureza, né? Capaz de gerar vida. E o Aristóteles está discutindo isso aqui, né? Esses elementos aqui eles podem, por exemplo, qualidades como o calor podem estar dentro dos animais, mas não são o fogo mesmo, né? Não são o fogo propriamente dito, quer dizer, não é o elemento fogo que está no animal, ainda que o animal seja animado por alguma coisa que ele chamava de alma, né? Que é o que anima, né? E volta a essa questão, né? Que da alma que é movida, né? Ou verdadeiro dizer que a alma é movida, né? Então, acaba sendo o problema que ele vê também nos próprios filósofos elementaristas, né? Os pré-socráticos. Fantástico. Vamos mais um capítulo aqui? Mais um pouquinho, vamos um pouquinho mais. Esse capítulozinho aí, que é muito bom. Esse capítulo agora é sensacional. Só tem uma página agora depois. Pouquinho, então. Dá para terminar, vamos terminar, vamos lá. Vamos lá, então. Já que o conhecer é algo da alma, bem como perceber, opinar e ainda o ter apetite, o deliberar e os desejos em geral, já que também da alma devem movimento local e também o crescimento, maturidade e decaimento, é preciso perguntar se cada uma dessas coisas subsiste na alma inteira. E se pensamos, percebemos, somos movidos, afetados, fazemos cada uma das demais coisas com a alma inteira, ou se com partes diversas fazemos coisas diversas. O viver, então, estaria numa única parte, na maioria, ou mesmo em todas as partes,
ou sua causa estaria em outro lugar? Uhum. Essa pergunta das partes da alma é que conduz esse capítulo aqui, né? Se a gente tem partes que sentem e outras que não sentem, né? O Aristóteles, apesar de ele fazer essa pergunta aqui, ele vai chegar a uma conclusão. Não, é a alma inteira, né? Existe um elemento de integridade na alma, né? Mas ele está fazendo uma condição que é muito razoável, né? Se for para pensar, né? Se eu, no momento que estou sentindo o vento, estou sentindo só o vento numa parte do meu corpo, então não está tocando a minha alma, né? Na sua inteireza, ou uma parte desse sentir performa a inteireza da minha alma, né? É um pouco isso que ele está se interrogando aqui. Né? E é uma pergunta muito interessante de qualquer jeito, né? É. Porque, se, igual ele fala aqui, em partes diversas fazemos coisas diversas. É uma coisa interessante, porque será que é dividível? Depois ele vai falar que não é partível, mas é uma concepção do que é ou não é partível. É uma excelente concepção, e você vê que em doenças mentais isso é o que acontece com a pessoa, né? Verdade. Ela fica com uma obnubilação, ela fica com uma dificuldade, ela sente uma coisa que só ela está sentindo num órgão interno dela, e isso é uma coisa que não é da pessoa dela, da ideia inteira de pessoa dela, específico daquilo ali, né? E é uma coisa tão maluca que muitas vezes que ela pode até, no momento depois, nem lembrar mais que estava sentindo aquilo também, né? Não fazer mais referência àquilo. Né? Então, isso é uma coisa que, de fato, é bem importante como questionamento que o Aristóteles está trazendo. Com certeza. Agora vamos, mais uma dobrada. Mais uma pedrada? 3 capítulos. Mais uma pedradinha. 3 parágrafos, perdão. Alguns dizem ainda que a alma é partível e que uma parte ao pensar, outra o ter apetite. Pois bem, o que mantém afinal a alma junta, se ela é por natureza partível? Certamente não é o corpo. Ao contrário, parece mais que é a alma que mantém junto o corpo, pois quando ela o abandona, ele se dissipa e corrompe. Ou braveza, né? É aquilo que é da questão da substância, né? Sim. Foi embora, acabou. Então, quem unifica é a alma. É a alma que diz que aquele cara está vivo. Não que ele, né? Sem vida, ele não tem alma, ele não é ele mesmo. Ele perdeu a sua substância. Ele é só um corpo morto. Né? Faz sentido isso que ele está dizendo. Faz muito sentido. Certeza. A gente não está acostumado a pensar assim, mas... Né? Mas faz sentido. Faz sentido. Porque a gente corporizou muito o pensamento, né? Nós corporizamos tanto o pensamento que, novamente, a academia só pensa nisso, né? Ela não tem olhar mais para esse sensível da alma, né? A academia, ela virou basicamente o corpos, coisas que se ajuntam, que se aglutinam, que se performam, assim, com uma espécie de autonomia, e perde totalmente essa ideia da organização do conjunto, né? Se algo diverso a faz, então, uma única, isso especialmente seria a alma. E seria preciso investigar novamente também isto, se é uno ou em muitas partes. Sendo uno, por que não seria também correto dizer que a alma é una? Sendo partível, por outro lado, a discussão teria de investigar novamente o que é aquilo que o mantém unido, mas assim haveria, de fato, uma progressão ao infinito. Uhum. Sim. Há também uma certa... Não, porque sempre é uma coisa que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra, né? Por isso que ele disse progressão infinita. Né? Há também uma certa dificuldade no que diz respeito às partes da alma. Que potência cada uma possui? Nossa, isso aqui deixa eu ver. Pois se a alma inteira mantém unido todo o corpo, convém também que cada uma das partes da alma mantenha unida alguma parte do corpo. Uhum. Mas isso parece impossível, pois que parte do intelecto manterá unida e como? É difícil até de imaginar. Sim. É manifesto ainda que as plantas e dentre os animais alguns insetos, quando seccionados,
continuam a viver como se tivesse a mesma alma, especificamente, ainda que não numericamente, pois cada uma das partes tem sensações e move-se localmente por algum tempo. Se não sobrevive, não resulta em absurdo algum, pois não mantém órgãos a ponto de conservar a sua natureza. Uhum. Um momentinho. Olha o observador, o biólogo, o Aristóteles biólogo, né? Observando a natureza detalhadamente. Né? Em cada uma das partes, porém, então todas as partes da alma e nenhuma a menos. E elas são da mesma espécie entre si em relação à alma inteira. As diversas partes são inseparáveis uma das outras, embora a alma inteira seja divisível. Omitimos, eu não sei essa palavra em grego. Omitindo o. Omitindo o. Omitindo o. Ah, não, omitindo, não dizendo o, que é de essência, né? Que é de oi, na verdade, oi, né? Oi, né? Não sei por que veio esse omitindo, né? Não sei. Não sei se tem. Gastou o grego agora, hein, Sérgio? Não sei por que tem essa nota aqui. Do nada aparece a nota. Parece que o princípio encontrado nas plantas é também um certo tipo de alma, pois apenas ela é compartilhada por animais e plantas. E ela existe separada do princípio perceptivo, embora sem ela nada possa ter percepção. Então, muito interessante, né, que o Aristóteles se dá conta que animais que, se seccionados, eles sobrevivem, vivem uma vida independente. A gente tem vários animaizinhos assim, né, tem tipos de minhoca que você corta, sobrevive, né, ele se divide em dois, né. Você tem plantas que você corta, germina num vasinho, depois você pega aquele pedacinho da planta e germina, né. Então, ele se deu conta. E ainda para a ciência é um desafio explicar isso. Ainda para a ciência. Ninguém sabe muito bem como é que esse processo ocorre, né? De germinação e de um animalzinho, uma planária, para você cortar ela em dois, ela fica viva e ela gera outro ser a partir dela mesma. É um processo ainda difícil da ciência explicar. E é isso que o Aristóteles está justamente aqui olhando. Opa, mas esse processo aqui mostra que é uma unidade. Né? Existe uma unificação. Esse animalzinho aí, ele tem ele tem uma outra parte dele que sobrevive fora, né? Então, isso Mas, aqui eu fiquei pensando aqui agora, por exemplo, assim, no caso de ter filhos, também é uma forma também de separação, né, da mulher se separar do filho, né, após os 9 meses, outros animaizinhos também terem cria, eles estão ali também, eles têm o cordão umbilical, que eles se alimentam da mãe. E eu fiquei pensando também nisso, essa questão da alma, quer dizer que a mãe doa um pouco da alma para o filho, doa uma parte, sabe, entendeu? Porque ele falou mais ou menos assim, dá a entender também mais ou menos isso. Dá a entender isso também, dá a entender isso. Dá a entender isso. Existe uma doação profunda, né? Existe uma doação profunda. Mas é difícil entender, porque uma vez que a alma, ela são esses órgãos também, a vida dos órgãos, né? Faz sentido a gente dizer que foi a mãe e o pai que doaram, né? Foi eles que doaram. Por isso que a gente, às vezes, olha um pouco para a natureza e entende a perpetuidade da natureza. Essa coisa que continua também a nossa própria vida, né? Eu acho que Aristóteles também observa esse elemento da minha vida que continua em outra vida, né? Apesar ainda que a gente veja a alma como uma coisa muitas vezes estática, né? Ele vê como um princípio vital, né? Que vai germinando, vai ganhando outra tonalidade. Não fica claro se realmente é isso, né? Mas é um elemento bem interessante que ele aponta. Né? É o que eu fiquei pensando quando ele falou de participar essa partição da alma, né? Então, por exemplo, uma semente de uma árvore que cai de uma árvore, sei lá, um abacate, uma coisa assim. O que aconteceu? Uma parte da alma foi transferida para essa semente?
Porque não é uma cópia, mas então quer Não. dizer que também, ó, porque ele fala da direção e corrupção, que é um livro dele que eu não li ainda. Vou comprar. Esse livro, sim. Esse livro eu sei que ele vai falar sobre isso mais a fundo, né? Claro. Mas assim, é justamente isso. Será que a gente passa a alma para o próximo? Mas se for material. O argumento materialista, ele mesmo diz ali que ele não concorda com esse argumento ali, né? Ele diz ali que, como é que ele fala aqui? Ele diz que uma coisa não pode... a alma não se mantém na parte, né, como uma unidade, como uma coisa, como é que se diz? Ela não está só na parte, né? Ela tem que estar no todo, para ser alma, né? Para ter esse caráter, né? Se não é só uma sensação corpórea, só um elemento divisível, né? Isso não seria a integridade da alma, né? E lógico que nessa época ele não estava vendo esses outros elementos escondidos, por exemplo, das percepções, né? Que poderiam performar a alma também, né? Ele não estava tão de acordo com, terminologicamente, como nós modernos, né? Vamos dizer, o inconsciente, ou uma força vital, assim, né? Ele não está usando os mesmos termos, mas ele se dá conta que tem processos que, divididos, eles ganham independência, eles ganham uma certa autonomia. Alguns processos, não está dizendo que são todos, ele está dizendo especificamente em alguns, como ele citou alguns animais e algumas plantas. Nem toda planta germina também, se você corta o galinho dela também, né? São algumas plantas. Enxertia, chama de enxertia isso, né? Não são todas as plantas, né? Mas sim, parece que tem um processo de continuidade. Tem um processo de continuidade. Tem um processo de continuidade. Nossa, assim, para mim, professor, é muito estranho e difícil de entender, porque eu venho de uma criação católica e cristã, essa visão de alma dividida, né? Mas o que o Rafael trouxe sobre a mãe, né, que vai dar à luz ali a uma nova criança, um novo ser, essa parte da divisão realmente da alma se torna um pouco mais tangível, mas assim, para mim é muito dogma da igreja, né? A alma é uma só. Não se tem essa ideia de divisão. Isso aqui que a gente está vendo aqui é a ideia aristotélica. São também alguns questionamentos de Aristóteles, né? São questionamentos que ele teve que se fazer, teve que compor. Nós sabemos como alma, ela tem que ser uma unidade em algum momento, né? O que ela adquire de outro ser é uma coisa bem questionável. A gente não sabe exatamente o que ela adquire de outro ser, né? Nós sabemos que existem características que são herdadas geneticamente, né? Você pode ter a voz parecida com a do seu pai, você pode ter os pés parecidos com os da sua mãe, você pode ter coisas herdadas, né? Mas essa ideia de alma mesmo, né, é um questionamento que ele está levantando aqui. Né? É um questionamento que ele está levantando aqui, um excelente questionamento, difícil para a gente, que a gente vê cada um como uma alma independente, né? Mas se você for ver bem, né, é o intangível, né? Está para além do tangível, isso que ele tá nos mostrando aqui, né? Está nos mostrando que existe um questionamento que ele necessita de mais, né? E aí, claro, né, Alex, não é uma questão de credo católico, né, mas é uma questão de investigação mesmo, né? Investigação filosófica. Investigação filosófica. E isso é o que um filósofo deveria também se questionar, né? Ele deveria também tentar fazer essa investigação, essa ideia, né? Mas, para nós é muito mais interessante pensar que a alma veio já, ela é pré-concebida e independente desse impulso vital, né? Fica mais fácil pensar assim, né? Mas o Aristóteles está nos mostrando um possível desenvolvimento disso, né? Um possível desenvolvimento. Não apenas, não como uma ideia pré-concebida, mas antes do nosso nascimento, né? Mas como uma ideia que se dá também
também no nosso nascimento. É interessantíssimo isso, né? Porque esse elemento, Alex, é um elemento que vem do Platão. Esse da alma já em algum lugar que baixa na gente, né? Que baixa no corpo. Né? Esse é o elemento platônico. O Aristóteles está indo um pouco mais longe mesmo. Está indo um pouco mais longe. E eu acho que também... Quer falar? Pode falar. Pode falar. Não, entendi, tá ótimo. Realmente a gente tem que expandir nossos questionamentos. E é bem interessante. Como questionamento, né? O exercício, o pensar é um exercício. Tem que pensar ser um exercício. Para onde ele vai nos levar, esse exercício? Onde ele nos leva? Né? Eu preciso eu preciso de vários elementos diferentes se eu quero pensar. Eu preciso estar disposto a investigá-los se eu quero pensar. Preciso dizer, olha, eu vou tentar olhar não com os meus olhos, mas com os olhos do autor, com os olhos do fulano, do Beltrano. Eu preciso fazer esse exercício. Esse exercício é muito bom para o intelecto também, né? Porque a gente se desprende de algumas coisas que para nós são óbvias e naturais e tenta entender de outro jeito. E não quer dizer que você tem que acreditar isso, entende? O interessante é você fazer o exercício. Não quer dizer que você tem que acreditar, mudar de credo, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas é um exercício. Como a gente está aqui falando de filosofia, esse exercício para a filosofia é muito interessante, né? Um exercício não tem garantia, a gente não sabe, mas é um exercício. E para a vida humana também isso é importante, eu acho, sabe? Porque a pouca certeza a gente vai ter, né? Pouca certeza a gente vai ter na vida. Então, poder fazer o experimento é tentar ver se ele tem a ver ou não tem a ver também, né? Se ele consegue ou não consegue, se a gente consegue ou não consegue expandi-lo. Isso um filósofo tem interesse. Vamos mais além, vamos no limite, vamos ver até onde vai, né? Vamos ver também nas ciências naturais onde é que isso vai, não só nas ciências teóricas, vamos nas ciências naturais, vamos ver como é que isso pode ser, né? É um exercício, não é uma garantia, não é uma certeza, né? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado. Continuamos. Depois a gente continua. No próximo a gente tem mais. Certamente. Temos capítulo 2. Capítulo 2. Livro 2. Livro. Boa noite, boa semana. Boa noite, meus amigos. Tudo de bom. Um abraço.